Estamos de volta com o programa Segurança Jurídica Brasil, aqui no nosso canal Viver Brasil. E para quem ainda não assistiu, nós estamos aqui na NET Claro desde o dia 10 de janeiro, com uma programação intensa todos os dias para você. E a partir desse 10 de janeiro a gente está em Belo Horizonte, em Betim, em Contagem, em Juiz de Fora, em Nova Lima, Sabará, Ipatinga, Governador Valadares, Uberaba e Uberlândia. Uberaba, inclusive, está recebendo agora, no final desse mês, caro ministro Carlos Mário, uma das principais atividades do nosso agronegócio brasileiro, que é a Expo Zebu, que acontece lá em Uberaba. O nosso abraço a cada um aí de Uberaba que faz essa festa incrível do agronegócio brasileiro. Meu caro Carlos Mário, em relação ao momento que a gente vive, meu caro ministro, por exemplo, como é que você pode colocar para nós que estamos aqui te assistindo, qual que é a maturidade que a gente tem hoje no Brasil em relação às discussões jurídicas desse tema da segunda instância? Como é que a gente pode, de fato, ter expectativas sobre esse tema? Em qual ponto está a justiça e a sociedade hoje na sua avaliação em relação a esses questionamentos que estão sendo feitos sobre a prisão em segunda instância? Bom, em primeiro lugar, quero dizer a você que há uma forte tendência justamente de caminhar no sentido da observância dos precedentes, do respeito ao precedente, do respeito à jurisprudência, porque constitui fator de segurança jurídica, conforme dei até esse exemplo simples, não é? Do sujeito que vai constituir uma firma e diz, bom, se eu me comportar desta forma, eu não terei problemas. Então, veja que realmente é importante o respeito aos precedentes e que é uma tendência do direito brasileiro a caminhar nesse sentido. Nós já temos a súmula vinculante, os tribunais têm se esforçado no formular súmulas da jurisprudência predominante. Há uma compreensão, não é, no Congresso, de que as leis devem respeitar, devem ter clareza, devem ter estabilidade e devem ter previsibilidade. Então, a tendência é caminhar neste sentido. Você indaga a respeito da prisão em segunda instância. O caso é o seguinte, a Constituição realmente deixa expresso, Gustavo, que, veja, no inciso 57 do artigo 5º, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Com base nesse dispositivo, numa interpretação isolada desse dispositivo, tem-se dito que o início de ação penal de sentença condenatória só pode ocorrer com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isto é um equívoco. Por quê? Porque a Constituição, conforme, aliás, ensina e ensinou no Supremo Tribunal o ministro Eros Grau, a Constituição não se interpreta em tiras. Quer dizer, não se pode interpretar um texto constitucional isoladamente. É que o direito, Gustavo, é um sistema de normas. Então,
O direito deve ser interpretado, as leis devem ser interpretadas no seu conjunto, no sistema das normas. A lei, a interpretação, portanto, há de ser sistemática. Ela se faz sistemática e no sentido de se chegar a uma interpretação da finalidade da lei. Qual a razão da existência dessa lei? Qual a ratio legis? Isso tem que ser percebido pelo intérprete, pelo juiz. Então, o que está dizendo esse dispositivo que eu acabei de ler e que releio? Ninguém será condenado, culpado, até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Perfeito! Essa é uma norma de constituições democráticas. A Constituição portuguesa se declara, as constituições, de um modo geral, têm esse dispositivo. Se não tem o dispositivo claro, como a Constituição norte-americana, isto deflui do seu contexto. O que não quer dizer que o início de uma condenação criminal, de uma execução de uma condenação criminal, de uma sentença criminal, não possa ter efeito, isto é, não quer dizer que o início da execução não possa começar antes do trânsito e julgado. Por quê? Porque a Constituição não se interpreta em tiras. Você passa a observar, então, o que é o devido processo legal, que é uma conquista dos povos, que toda a Constituição democrática consagra, explicitamente ou implicitamente. Isto é, haverá sempre um contraditório, haverá sempre, será observado sempre o mais amplo direito de defesa, assegurado, de outra forma, os recursos. Os recursos passam, então, a se reger pelo Código, pela lei processual, Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. Meu caro Carlos Mário, a gente está, então, nesse momento aí de discussão, de questionamentos vinculados a essa prisão em segunda instância. O que a gente pode fazer para termos uma sensação jurídica mais confiável e, mais do que isso, uma forma de atuação do sistema jurídico mais claro, com menos cascas de bananas aí para tantos locais como a gente tem. O sistema tributário, por exemplo, brasileiro, é um próprio sistema que causa uma série de problemas empresariais que poderiam ser resolvidos em outras esferas. Pelo que eu entendo, hoje, em cada unidade da Federação Brasileira, você tem um sistema tributário próprio de cada federação. Então, essa estrutura, vamos falar, que oscila muito, deve ser um problema também para o cidadão, para a empresa, para o Brasil se desenvolver. Então, a minha pergunta que eu começo nesse segundo bloco é, em relação a essa estrutura jurídica que a gente tem no nosso país, como é que o senhor acha que a gente poderia, de fato, dar passos para refinar e melhorar o sistema como um todo? Gustavo, eu comecei falando que a segurança jurídica diz respeito, por exemplo, fundamentalmente, à clareza, à estabilidade e à previsibilidade no texto legal e também
na aplicação da lei. Isso quer dizer que a lei deve ser mais clara, ela deve estabelecer uma certa previsibilidade e ela há de ser estável. Não se muda, não se fica mudando a legislação a toda hora. Sistema tributário. Nós temos realmente 27 sistemas tributários. Cada estado tem o seu sistema tributário. Ele tem que observar, claro, o Código Tributário Nacional, as leis tributárias complementares, tem sim. O ICMS é regido por uma lei complementar, 87, além do Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar. E aquilo que é mais importante é fixado no Código Tributário Nacional e até na Constituição, que a nossa Constituição é analítica. Ela prevê uma série de casos, eles prevê quais são os tributos, os impostos federais, quais são os impostos estaduais, quais são os impostos municipais. Então, na verdade, você tem não somente um sistema tributário nacional e nem tampouco apenas 27 sistemas tributários estaduais, incluindo o Distrito Federal. Você tem também cerca de 5.800, que é o número aproximado de municípios que temos, que tem seu sistema tributário também. Então, como assim? Não gosto nem de pensar nisso. Isso deve ser pensado, portanto, não é? Já se falou, devemos ter apenas um sistema tributário, o imposto, por exemplo, o IVA, que seria estadual, seria municipal ao mesmo tempo e federal. E o que o senhor acha de uma história dessa como o IVA? Pois é, agora veja só, mas vamos aqui concluir o pensamento. Além disto, você tem que ter, portanto, deveríamos ter leis mais claras, menos legislação, e você associa isto uma série de atos normativos expedidos, por exemplo, pela Receita Federal, atos normativos expedidos pelas secretarias de finanças, de fazenda dos estados-membros e até dos municípios, não é? Como está a cidade de São Paulo, por exemplo, tem um orçamento maior que a metade dos estados federados brasileiros. Então, é preciso, primeiro, cuidarmos da legislação tributária, do direito positivo tributário brasileiro. Aparecem propostas aí de reformas tributárias, como esta que está em votação no Congresso, que são tumultuadoras. Não vêm para melhorar. Vale repetir o Chacrinha, não é? Eu vim para complicar, para que simplificar? Então, essas reformas, esses projetos, anteprojetos de reforma tributária que têm aparecido, como este que está até para ser votado, não é para simplificar, não, é para complicar. Muito obrigado, doutor Carlos Mário. Obrigado a todos que estiveram conosco no Segurança Jurídica Brasil e até o nosso próximo programa.